Presentes? Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Pande Guru Paramparam Ishvaro Gurate Meti Uchiveda Bhagine Pyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtiya Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Então, verso número 11. A ausência de anseio por mudar as coisas do corpo para estados mentais e espirituais é desapego. Essa frase que pode ser melhorada, né? Uma tradução. Significa a ausência de anseio por mudar as nossas experiências, as coisas, sejam do corpo físico, a experiência física, como as experiências mentais, os estados mentais, né? A gente tem ânsia de querer mudar os nossos estados mentais e emocionais quando eles são desconfortáveis, e a gente tem ânsia por mudar as nossas experiências físicas quando elas são também, né, de dor e de desconforto. A ausência de anseio por mudar as coisas do corpo, seja do corpo como dos estados mentais e espirituais. Espirituais é um outro ponto, né? Os mentais e espirituais. A tradução foi literal aqui, eu lembro desse verso. Então é assim a leitura: a ausência de anseio por mudar as coisas do corpo para estados mentais e espirituais, entendeu? Sim. É tipo você querer transcender o corpo físico para uma realidade. Anseio por mudar as coisas do corpo para os estados mentais e espirituais é desapego. A ausência desse anseio. A ausência desse anseio, de mudar as coisas. Lê em inglês de novo, por favor. Em inglês eu não tenho. Eu pensei que você tivesse em inglês. Não, mas eu lembro que eu me peguei nessa tradução aqui. A frase em inglês era exatamente assim. Então, a ausência do anseio por mudar as coisas do corpo para estados mentais e espirituais. É desapego. E não se sabe se significa, precisaria ver em inglês, né? Se significa dizer, seja mudar as coisas do ponto de vista do corpo físico, que foi a minha interpretação, né? Como também dos estados mentais e espirituais, essa ausência de anseio por mudar, né? Que significa essa aceitação dos estados. Lembra que nós falamos e nós determinamos que a pessoa, né, com essas qualificações, ela não tem nenhum problema com experiência, ela aceita qualquer experiência, porque ela compreende que as experiências, elas são transitórias e elas se modificam de um momento ao outro, de acordo com a modificação de nossas energias mentais, né? Então, compreendendo que a experiência é um fluxo constante de modificação, a pessoa, né, com essa discriminação e com essa capacidade de desapego, de não apego, ela simplesmente não sofre esse anseio de querer controlar a sua experiência. Ela deixa a experiência rolar, sabendo que toda experiência, né, é uma experiência do ser. Sou eu experienciando é o mesmo. A ideia de que eu queira congelar, controlar, entendeu? Manipular e manter só um tipo de experiência é aquilo que a gente pode chamar de missão impossível. Uma pessoa madura sabe, compreende que é impossível controlar a sua experiência. Então, esse anseio de querer controlar ou mudar, não, eu não quero sentir desse modo, eu não quero experienciar desse modo, seja experiências físicas ou sutis, né, requer uma certa qualificação mental, né, que depende de uma boa capacidade discriminativa e dessa capacidade de despaixão, como você disse, né, Marcos? Existe a palavra despaixão a propósito, né? Marcos me disse.
Nós estamos sempre querendo mudar as coisas porque somos infelizes, né? Por que a gente é infeliz? Porque a gente está querendo mudar as coisas. Mas a gente está querendo mudar as coisas porque a gente é infeliz. Mas por que a gente é infeliz? Porque a gente quer mudar as coisas. Vê o círculo vicioso? Nós achamos que uma mudança, né? Um namorado novo, né? Uma esposa nova, etc., ou um corpo físico novo com 25 quilos a menos ou a mais, né? Porque tem os magrinhos, eu sempre tentei ganhar 5 quilos, mas nunca consegui. Então a gente quer uma mudança, qualquer mudança, um emprego, qualquer coisa, um namorado, namorada para atraente, fazer 1 hora de yoga antes do café da manhã, uma durante e outra depois do café, nos fará felizes. Mas a lista de possíveis melhorias é interminável, né? Então o Jiva é absolutamente imperfeito, ele é cheio de limitações e defeitos, portanto, o campo de melhoria do Jiva é interminável. Uau! Isso significa que eu posso virar um eu melhor, né? Um Jiva melhorado, né? Existem pessoas no mundo espiritual que vendem psicologia mascarada de espiritualidade, que fazem milhões propagando ou oferecendo a como se diz? Melhoramento do Jiva, tá? Porque o Jiva está interessado na sua Jiva rude, né? Eu quero ser um Jiva melhor, mais capaz, eu quero ser o cara, eu quero que todo mundo olhe para mim com inveja, etc., entendeu? Então ele gasta qualquer coisa para o seu melhoramento. E aqui está dizendo, a lista de possíveis melhorias é interminável. Mas, infelizmente, a satisfação que essas melhorias trazem nunca duram, né? A gente pode melhorar, e o Jiva vai continuar ignorante, apenas um pouquinho melhor, mas ainda mais ignorante, porque ele gastou mais energia tentando resolver esse problema da inadequação, insuficiência, etc., através de meios que não produzem o resultado desejado, né? Então, o melhoramento do Jiva como meio de se resolver, como se completar. Eu, quando deixei Osho Rajneesh, porque estava uma coisa gritante, um modo que todo mundo no ashram estava vendendo, o ashram por si, né? Osho ainda vivo, vendendo terapia como espiritualidade, porque eles queriam a grana, entendeu? Queriam a grana. Então, se você faz programas de personal development, né? Como se diz personal development? Desenvolvimento pessoal, etc., sabendo que você está gastando um dinheirão somente para desenvolvimento pessoal, aí é honesto. Eu vou cobrar um dinheirão para você porque eu vendo desenvolvimento pessoal. Você vai se sentir o cara, você vai se sentir assim, você vai ter mais sucesso na vida. Em geral, você vai ser a winner, né? Um que vence na vida, etc., Então, é uma proposta honesta, mas quando você começa a vestir essas propostas oferecendo satisfação permanente, entendeu? Ou iluminação, ou a resolução de todos os problemas de vida, aí já é misleading, é uma proposta misleading, né? Enganosa, porque o melhoramento pessoal, ele jamais produz o resultado desejado, que é a satisfação permanente, né? E quanto mais a gente melhora, mais a gente descobre defeito no Jiva, né? Mais a gente descobre limitações no Jiva. Quando percebemos através da discriminação que os objetos temporais nunca nos trarão a felicidade duradoura que desejamos, perdemos o interesse por esses objetos. Significa que ninguém deva fazer programas de desenvolvimento pessoal? Não. Significa que, né, as pessoas me ouvem de vez em quando falando que a meditação tem o seu propósito, mas conhecimento, a contemplação e conhecimento é muito superior. Quando as pessoas ouvem dizer que um dia eu me levantei do meu colchão de meditação e eu falei, nunca mais vou meditar,
e eu nunca mais meditei na minha vida, porque eu nunca mais tive interesse de controlar a minha experiência, entendeu? Qual é o objetivo de controlar a minha experiência? Do momento que eu paro de controlar, ela muda, né? Você tem que virar aquilo que em inglês a gente chama freaking, controlling freak, we say. You heard about that? A control freak? Um maníaco por controle. Um maníaco por controle. Tipo minha mãe. Entendeu? Então, eu quero controlar minha experiência. Você tem que ser um maníaco por controle, porque no momento que você para o seu esforço de controlar, a mente se modifica, as experiências se modificam, outras pessoas chegam no seu espaço, isso e aquilo, etc, etc. Então, um pouco de inteligência você compreende. É melhor deixar as experiências, né, por conta de Ishvara, porque é ele que apresenta as experiências, como o meu Parabhada Karma, de momento a momento. E eu cuido daquilo que eu posso cuidar, que é a minha condição mental, entendeu? Educando a mente, né? Preparando a mente, purificando a mente, de modo que ela possa lidar com qualquer experiência de modo equânime, né? De modo dispassionate, despassionado, né? Desapaixonado. Desapaixonado. Ok. Todos nós sabemos que o corpo é temporal, né? O corpo tem uma data de nascimento e tem uma data de óbito. A gente não sabe ainda quem é que sabe a data de óbito aí? Alguém sabe? Não? Não tem ninguém aí que é psíquico de saber Não? Mas a gente tem uma data de óbito chegando para a gente também, né? Então, o corpo físico é temporal. Ele tem uma data de nascimento e uma data de óbito. Quando nós percebemos, todos nós sabemos que o corpo é temporal, ainda assim nos identificamos com esse corpo físico, como se ele fosse o ser ilimitado, né? Como se ele fosse o ser ilimitado. É difícil imaginarmos a consciência plena, separada da consciência individual. Mas se aplicarmos a discriminação consistentemente, periodicamente, sistematicamente, continuando fazendo essa diferenciação daquilo que é temporal, daquilo que é eterno, descobriremos repetidas vezes que o corpo físico deve ser classificado como as coisas que vêm e vão. Isso será visto quando o apego emocional for colocado de lado pelo que é, apenas um outro objeto passageiro na consciência. É tão fácil para a gente ver o nosso vizinho deixar o corpo, né? O cara morreu. Nunca vai acontecer para mim, né? A morte acontece sempre para os outros, etc. Aí a gente começa a ver acontecendo perto da gente, né? Mamãe se foi, né? Etc, etc. Então, mais cedo ou mais tarde, é a morte, né? Shiva is going to knock at our door e say, vamos nessa, é hora. Mas como é hora? Eu tenho ainda tanta coisa para fazer, né? Tantos projetos incompletos. Próxima vez. Vamos nessa. Mas ainda assim a gente permanece apegado, né, com essa identificação errônea, apesar, né, principalmente quando nós somos já maduros, quando já temos diversos cabelos grígios, né? A gente já viu tantas pessoas deixarem o corpo que a gente sabe, não, eu acho que vai acontecer comigo também. Eu tenho uma suspeita que possivelmente vai ocorrer para mim também. Aí quando a gente tem certeza que vai acontecer para a gente, aí pelo menos naquele ponto a gente diz assim, tem alguma coisa errada aqui, né? Por que eu devo estar identificado com esse corpo?
se eu sei que aquilo que é real é aquilo que é sempre presente, permanentemente, eternamente presente, sem início e sem fim, né? Eu acho que eu construí a minha igreja, não é? numa como se diz? Na areia movediça, sanding ground, ver como é que seria numa fundação de areia, né? Na fundação de areia, né? Então a gente constrói o nosso senso de identificação, de identidade, existência como indivíduo, corpo, mente, é como construir, né, o nosso castelo numa fundação de areia. Ele vai colassar um dia e depois a gente fica até surpreso. Eu morrer? Eu colassar? Essa negação, né, em relação à mortalidade do corpo é uma coisa tão profundamente difusa, né? Difusa é italiano ou português? Português. Português. Que é um equívoco universal, coletivo, todo mundo, né, pensa, não. Eu não vou morrer, tem um certo fundo de realidade, né, porque nossa essência, né, original, nós somos imortais, né? A gente não aceita a mortalidade, muito embora a gente esteja identificado com aquilo que é mortal, o corpo. A gente sabe que nós não somos mortais, mas a gente, identificado com o corpo, a gente acaba nessa contradição, nessa dificuldade de aceitar e de compreender que o corpo é mortal, mas eu não sou mortal. Eu sou aquilo not bound by time. Não escravo do tempo, não nascido no tempo. Quando percebemos e compreendemos isso com suficiente convicção, deixaremos de permitir que o corpo e suas vasanas, né, os seus apetites, né, apetites que eu quero, não quero, a gente vamos deixar de permitir, nós vamos, né, colocar um freio no apetite desse complexo corpo-mente, né, e impedir que esses apetites assumam o papel de orquestrador principal de minhas ações. Somos todos nós movidos pelos nossos quereres e não quereres, nossas vasanas de desejos, né, e aversões. Elas orquestram, né, as nossas ações, e não é à toa que a gente fica vítima desse círculo vicioso, né, Samsara Chakra, né? Vida, morte, renascimento, vida, morte, reencarnação, etc. A gama dos objetos aos quais o desapego se aplica começam com o corpo, de acordo com o verso, e se estende a todos os estados espirituais que podem ser experienciados ou desejados. Então, segundo esse verso, a gama dos objetos com os quais nós equivocadamente nos identificamos, né, começam com o corpo físico, o objeto mais íntimo que ocorre a todos nós todo dia, né? Todo o tempo, esse corpo que é presente dentro do âmbito da nossa consciência. Então nós nos apegamos desde esse corpo físico persistentemente presente diante de nós, até mesmo aos estados espirituais, os estados espirituais. Tá? Então, tudo isso tudo isso é objeto de experiência, e a ausência de anseio por controlar a minha experiência, de modo que eu possa manter esse corpo vivo para sempre, ou manter algum estado de consciência, né, estabelecido para sempre, é simplesmente uma declaração de ignorância. Me desculpe a palavra, mas essa palavra ela precisa ser usada frequentemente, né? Muitas pessoas se ofendem, mas é ignorância. Mas como ignorância? Eu tenho, como é que se diz? Escola de faculdade, pós-graduação, mestrado, isso e aquilo, você vem me chamar de ignorante? Você deve ser um guru arrogante espiritual, né? Um complexo de superioridade. Não, ninguém está dizendo isso. Então, Ishvara está dizendo isso.
Podemos vir a quebrar a identificação com o nosso corpo apenas para começar um programa de auto-melhoramento espiritual. Mudança, nós acreditamos, nos trará felicidade duradoura. Se não aqui, talvez daqui em diante. Né? Ó, 1/4 do material a gente completou agora, para ele pode jogar fora. Ok. Sim. Em relação a isso, essa questão de que às vezes o Jiva procura, sei lá, alguma coisa que vai melhorar o Jiva, né? Sim. Quando ele não sabe do conhecimento, ele acha que ele está indo pelo caminho. Quando sabe do conhecimento, mas percebe que... Que conhecimento você se refere, José Roberto? Às vezes ele quer melhorar o Jiva, mas não sabe do conhecimento do ser. Tá, ele quer melhorar o Jiva, Ele quer melhorar, ele trabalha a nível psicológico, emocional, etc. Aquele nível ali. Ele não sabe. Ou mental também, ele quer melhorar a mente através da meditação e outros programas, tá? Mas e se ele, por exemplo, eu tenho uma colega, por exemplo, que tem uma depressão profunda, acho que eu cheguei a comentar com vocês. Às vezes o Vedanta, uma vez acho que eu comentei com ela e depois ela veio me perguntar, aquele negócio que você está estudando e tal, você quer, como é que eu faço para... Aí me veio essa dúvida, né? Porque às vezes tem pessoas que às vezes necessitam dar uma melhorada ainda no Jiva. Assim, que se for estudar Vedanta vai piorar. Eu não sei se... essa que é a minha questão. Isso você tem razão. Não. Raramente uma pessoa que tem sérios problemas psicológicos, elas estão preparadas ou capazes de apreciar o Vedanta e permanecer com o Vedanta, entendeu? Raramente, é quase impossível. Então é melhor porque essas pessoas, a gente pode até aconselhar elas... As pessoas têm que fazer outras coisas, têm que fazer terapia, psicologia, etc., entendeu? Tem que fazer yoga, arrumar casa, dar pulo. E ela pode fazer paralelamente isso, porque porque não. Você tem uma inquietude, essa é uma inquietude forte, mas tem esse problema. Não, ela pode ser apresentada aos conceitos do Karma Yoga, mas aí até isso é já um big stretch, é já esperar... Como é que se diz a big stretch, Marcos? A big stretch significa já esperar muito, né? Já seria muito para ela, né? Até mesmo o Karma Yoga seria muito para ela. Teve uma pessoa que me contatou recentemente, interessada no Vedanta, e aí a gente trocou algumas e-mails em inglês, aí ela começou a duvidar assim, mas eu estou com muitos problemas de depressão psicológica, eu não sei se Vedanta é para mim. Aí eu respondi para ela, falei, não, daquilo que você está me dizendo, Vedanta, você não é para o Vedanta não é para você. Mas se você quiser experimentar, né, experimenta, prova. Aí ela falou, não, eu sei que eu não estou pronta para o Vedanta e obrigado por me confirmar. Ela queria uma confirmação, né? A pessoa não... E se às vezes a pessoa está em torno do Vedanta, ela está por motivos outros, entendeu? Pode acontecer também. A maioria das pessoas se aproximam de uma sangha, se aproximam do satsanga. Já ouviu falar em satsanga, Beta? Sim? Se aproximam de satsanga. Satsanga significa sangha, um grupo de pessoas like-minded, né? Com pessoas compartilhando o mesmo valor ou interesse ou desejo. E sangha é o objeto, né, desse interesse, é o objeto dessa comunidade. São pessoas que condividem o mesmo interesse pela realização do ser, o conhecimento do ser, o autoconhecimento. O conhecimento do ser, como ser. Melhor do que usar autoconhecimento, essa palavra é perigosa. Mas, de qualquer modo, as pessoas, muitas vezes, elas vêm nesses grupos de satsang, elas estão interessadas no sangha, mas elas não estão interessadas no sat. Sat é a verdade. Sangha é a comunidade. A maioria das pessoas, elas vão nesses círculos muito mais interessadas na sangha do que no sat.
E muitos desses círculos proporcionam praticamente a sanga, e não tem quase nada de sati mesmo, né? Mas é super legal, eu curti muito desses espaços, entendeu? Você pode arrumar uma namorada nova, um namorado novo, pessoas que, né, começam a vibrar no mesmo tipo de energia, etc, etc. Nosso desapego não deve levar à negligência do corpo. A gente estava falando assim, não apego ao corpo físico, isso não significa, não é sinônimo de negligência do corpo. O corpo tem que ser visto por aquilo que ele é um instrumento que nos permite viver e crescer, né? Desenvolver e nos liberar de samsara, dessa condição psicológica chamada samsara. Então o corpo é um instrumento fundamental, o único instrumento que existe para trabalharmos o karma, nessa construção corpo-mente, né? Quando a gente fala o corpo, é a construção corpo-mente. E às vezes quando a gente fala mente, a gente se refere à mente ancorada no corpo, entendeu? Então a mente, a construção corpo-mente é o nosso instrumento primário para que nós possamos, né, participar dessa criação, dessa manifestação, de modo positivo e produtivo, crescendo, desenvolvendo, né, etc., servindo, contribuindo. Então é importante que a gente tome banho todo dia. No Brasil, principalmente, um banho por dia, né, Rutinha? Não pode chegar. E não pode chegar aqui e tirar onda de ser francês e começar a tomar um banho por semana só, não? Não, tem que cuidar do corpo físico. Então, o corpo precisa ser cuidado, não negligenciado, entendeu? Cuidado em todo senso. Vamos dar uma comidinha que ele gosta, vamos dar o sono que ele precisa, vamos praticar atividades que sejam saudáveis para a minha construção corpo-mente, um estilo de vida, né, que seja realmente cuidadoso, né, para o nosso instrumento primário, né, de participação como entidade experienciadora, conhecedora, né, aquele que experimenta e se desenvolve e que cresce. O corpo é o resultado do nosso karma e nos permite desenvolver esse karma, né? O corpo que a gente tem é o resultado dos nossos karmas passados. Se a gente tem um karma perfeito, né, a gente vai receber um corpo perfeito. O que é um corpo perfeito? Fisicamente, com a genética, né, de um touro forte que nunca fica doente, né, com a beleza física perfeita, né, etc, etc, com uma qualidade mental, né, super afiada, inteligente, etc. Se a gente não recebeu esse tipo de corpo, é porque não era o nosso karma, porque o corpo ele é desenhado, né, sob a medida, segundo as nossas vassas, o nosso karma. É o resultado do nosso karma e é um instrumento que nos permite desenvolver esse karma. Quando a gente recebe o corpo, nós nos tornamos entidades experienciadoras, né, os atores, né, aparentes, que vamos transacionar e trabalhar os nossos karmas, desenvolver os nossos karmas. Ele deve ser cuidado, respeitado, mas não idolatrado. A gente não pode se apaixonar pelo corpo físico, a gente precisa cuidar dele como serventes, entendeu? É como se fosse o rei tem algumas serventes ali, imagina se a servente vai se apaixonar pelo rei. Imagina o problema que ela vai ter com a rainha, com todos os outros. A gente não pode se apaixonar pelo corpo, né? E o corpo simplesmente, ele deve ser cuidado para que ele possa servir o propósito de instrumento de experiência para trabalharmos o nosso karma, né? Ele não deve ser idolatrado. O corpo é, como o próprio Vedanta, um meio. O Vedanta é um meio de conhecimento e o corpo, né, a nossa mente é um outro meio de conhecimento para que o ser reconheça a si mesmo como infinitamente ilimitado. Então a gente precisa de Ishvara, a gente precisa
do construção corpo-mente, para que o ser venha reconhecer a si mesmo. Encontrei o verso em inglês aqui, do verso 11. Mas você é chato, hein, Fábio? Já passamos, a gente já passou isso, tá? Se quiser, a gente não revisa. É. Deixa para lá. Porque você ficou na dúvida. Se Então dá, vai, diz. Você quer que Pode dizer em inglês. É porque os textos aqui já foram auto-comentados, foram auto-explicatórios. Explicou já geralmente. A interpretação que eu tinha feito era aquela mesmo. Era correta. Obrigado. Estou brincando, você não é chato, não. Você sabe que eu te amo, né? Sabe aquela história que de vez em quando você dá uma mordidinha, aí dá uns beijinhos, sopra. Ai, já não sei. já acostumei. A gente sabe, né? Essa história de amor e ódio, né? É conhecida entre os jivas. Eu jamais poderia dizer isso para uma pessoa que não é tão íntima a mim, você é chato, a pessoa pode se ofender, né? A gente só diz isso para uma pessoa que é tão próxima que a gente sabe que a gente tem essa intimidade. Ok. Então a gente sabe, é melhor a gente remover todos os espelhos de casa, aquela história de ficar todo dia ali se olhando no espelho, não? É idolatração ao corpo físico, entendeu? É ignorância, é perpetuar a ignorância, então vamos destruir os espelhos. Ou a gente pinta os espelhos, faz uma fotografia sua, né? E pinta a sua fotografia. Olha eu ali. O fim que estamos buscando, o fim, né? O Vedanta é o meio, a mente, o corpo-mente é o meio, e o fim que estamos buscando é conhecer a nossa natureza ilimitada, infinitamente ilimitada, a nossa existência e consciência. E ela é perfeita, e ela é a fonte de segurança, alegria e satisfação. Vedanta nos diz que podemos conhecer isso, e a gente conhece isso através da compreensão do mantra famoso Tat Tvam Asi. Jivatma é sinônimo de Paramatma, né? O indivíduo, eu sei que ele se refere a Paramatma como totalidade, é uma expressão um pouco perigosa. O indivíduo e a totalidade, né, a essência da totalidade, Paramatma, são um. Tudo neste mundo, tudo que é temporal, quando usado apropriadamente, serve para esse fim. Então não existe problema com o mundo, não existe problema com o corpo físico, o espelho a gente não precisa de quebrar ou pintar, entendeu? Isso são só meios, né, objetos que servem ao propósito de facilitar a nossa transação no mundo, né? Naturalmente, quando a gente vai para o trabalho, a gente não pode ir com o cabelo todo torto, né? A gente tem que dar um trato, né? Mas sem idolatrar o corpo, sabendo que isso simplesmente é uma máscara que eu utilizo, é um veículo que eu utilizo para... Não um fim por si mesmo, não é um fim por si mesmo, é um meio. Tudo neste mundo, tudo que é temporal, é um meio. Quando utilizado apropriadamente, serve para esse fim. Tudo aqui tem o propósito de servir esse fim. Todos os objetos, a gente não precisa remover os objetos do mundo, né? A gente precisa utilizá-los inteligentemente, ao invés de sermos escravos desses objetos, né? Nós queremos ser os mestres dos objetos, não os escravos. Desapego ou não apego é manter os objetos em seu devido lugar. Quando fazemos isso, não precisamos temer o mundo, nem reprimi-los ou desprezá-los ou negá-los, ou etc, etc. Pois a verdade é que o mundo não é o nosso inimigo. Então a gente não precisa mais de fugir para aquela caverna. A gente pode permanecer no mundo, né, sabendo que a minha identidade real não é desse mundo, né? Tem uma expressão espiritual, o Osho
usava de vez em quando também, assim, esteja no mundo, mas não seja do mundo, entendeu? Então a gente sabe que o mundo existe, mas que eu não sou limitado pelo mundo. E o mundo não é um obstáculo, não me obstáculo em modo algum. Todos os objetos aqui servem um certo propósito, né, de estimular a nossa compreensão, o nosso desenvolvimento, a nossa compreensão, o nosso conhecimento de nós mesmos. O mundo não conspira a manter-nos ligados a ele. É como se o mundo, né, ele estivesse grudando na gente. Não. O mundo não está grudando na gente. A gente pensa assim, eu sou prisioneiro do mundo agora, entendeu? Não. A gente é que se gruda no mundo, né? O mundo não faz nada. O problema não é o mundo. O problema é a nossa ignorância. Não tem intenção, lembre-se, Ishvara é impessoal. Os valores que atribuímos ao mundo são o que o Vedanta chama de imposições. Às vezes impomos infelicidades aos objetos, às vezes felicidade aos objetos e às vezes sofrimento e miséria. Mas não há objetos felizes e não há objetos miseráveis. A gente já determinou isso inúmeras vezes. Alguns de nós pensam que o não apego significa fugir dos objetos, entrar num monasteiro ou viajar para as profundezas do Himalaia e procurar uma caverna lá perto do Ramana, como o Samvit estava perguntando para mim se eu tenho alguma caverna que eu possa indicar. Né? Liberou uma, né? Liberou uma, eu sou um agente. Eu sou um agente, eu alugo aquelas cavernas de tempo em tempo por um certo preço. Então a gente não precisa fugir para as cavernas. Então tá. Ok. O desapego acompanha a discriminação, como nós determinamos no início, né? O desapego, o não apego, a despaixão, the dispassion, vairagya, ela acompanha a discriminação. Na medida que a gente compreende o que é o sujeito, o que é o objeto, a gente começa a discriminar aquilo que é real daquilo que é aparentemente real e, naturalmente, a gente vai desenvolvendo desinteresse por aquilo que não é real. A gente compreendeu o significado do que é real, o significado do que é irreal. Então, o desapego, ele acompanha, né, essa discriminação. Mas isso pode não acontecer imediatamente. A gente tem que saber disso, né, porque senão a gente se sente frustrado. A despaixão, ela é uma qualificação importante, entendeu? Mas que às vezes, dependendo do nível de qualificação já nossa, né, ela pode levar um certo tempo de ser desenvolvida, entendeu? É importante que a gente tenha perseverança, persistência, determinação e continue a fazer o grande trabalho, né, sistematicamente, esperando sempre os resultados, sabendo que a tempística dos nossos resultados depende do sistema, né, impessoal. A discriminação pode nos levar à percepção de que uma determinada ação não resultará em conhecimento. Ainda nos encontramos, a minha cópia está apagada, alguém pode ler? Pode ler de novo, por favor? Ainda nos encontramos atraídos para cometer essa ação. Cometer? Ok, realizar essa ação, meu Deus. Ainda nos encontramos atraídos para realizar essa ação. Nosso desejo ainda não está... Nosso desapego ainda não está nos governando em relação a isso. Ok. Então tá. Então essa é uma indicação de que, às vezes, os frutos dos nossos esforços requerem um certo tempo.
É importante que a gente saiba disso, porque senão a gente diz, que nem aquele cara, eu estava esperando muito mais do Vedanta, 3 meses que eu estou fazendo esse trabalho, mais de 3 horas por dia, né? E eu ainda não iluminei. Não, essas qualificações, elas levam tempo para elas se desenvolverem, é um processo gradual. Por quê? Porque a ignorância eterna, ela existe da sempre, né? Sem início, então ela sempre existiu. Então a gente agora vai nadar contra a corrente. Essas vasanas fundadas na ignorância, elas vão colocar muita pressão para que a gente age de modo apegado aos objetos com os quais nós estamos associados e dependentes e etc, etc. Portanto, E mesmo depois do autoconhecimento, também essas qualificações, elas têm um tempo, né? Elas se amadurecem, né? Sim. Eu não sei, elas Sim. Sim, depois, mesmo depois dessa compreensão firme, entendeu? Eu costumo dizer que a despaixão é uma qualificação natural do Jnani, né? Por quê? Porque o Jnani... Por que isso aqui está me atrapalhando agora? Ok. Por que o Jnani, ele naturalmente, ele é cool, dispassionate, não? Por quê? Porque ele sabe que o único valor que existe é a consciência e o ser pleno, aquilo que todos somos, e o mundo é simplesmente falso ouro, né? Então ele já não se sente atraído ou como se diz? Repelido, atraído ou repelido em relação aos objetos do mundo, entendeu? Ele permanece naquele estado mais ou menos, né, cool, como os americanos dizem, cool, man. Descolado. Tá? Então, o dispassion é uma qualidade inerente ao Jnani, e mais e mais firme, ou mais e mais purificado, né, o livre dessas vasanas fundadas na ignorância, o Jnani seja, maior é o seu não apego ao mundo, entendeu? Maior é o seu sentido de despaixão em referência aos objetos do mundo. Então isso, não existe fim para esse conhecimento espiritual, entendeu? Ou a purificação, como a gente diz, existe a purificação, esse processo de preparação, purificação da mente, existe como um trabalho inicial que requer tanto, né, esforço, de modo a desenvolver, cultivar e manter uma mente mais contemplativa e satívica. Aí uma vez a mente seja relativamente qualificada, aí os resultados dos nossos esforços começam a frutificar mais rapidamente, né? A mente vai se tornando satívica e a nossa capacidade de discriminação, a nossa dispassion, a nossa concentração, o nosso foco, a nossa clareza de intenção, etc, vai tudo ficando assim, né? Então, isso é um processo que nós estamos desenvolvendo essas qualidades. Agora, depois do autoconhecimento, né, muito embora essas qualidades ainda já sejam bem desenvolvidas, né, elas continuam a se desenvolver, mas daquele ponto, daquele estágio em diante, não é um trabalho pesado, que requer muito esforço, entendeu? Naturalmente, basta que a gente permaneça associado às escrituras, ao seu professor, isso e aquilo, e continue fazendo o seu hobby, que é a associação, né? Association to Sattva, associação to Sattva, associação to the knowledge of Ishvara, e essa purificação ela vai continuando, e essa despaixão, ela vai crescendo, esse não apego vai crescendo, e os outros vão achando você cada vez mais um lunático. Eu tive uma discussão lá na Índia sobre esse assunto, porque as pessoas começaram a dizer que eu dizia coisas, principalmente no Prachadasi, que é mais radical do que esse texto, eu dizia coisas como eu fosse a pessoa mais fria e indiferente do mundo, entendeu? Pois é. Eu não estou dizendo nada, as escrituras estão dizendo, entendeu? Se você se sente ofendido,
Não é que eu sou frio, entendeu? O Yanni, ele é indiferente, né? Tem uma positiva indiferença, porque ele compreendeu as regras de Ishvara, compreendeu as regras do jogo, compreendeu como funciona esse sistema. Então, essa compreensão, quanto mais profundamente, né, claramente retida, mais e mais o Yanni, ele permanece nessa condição de positiva indiferença, aceitando tudo. Conhece aquela... Eu vi na casa da Rutinha, alguém me lembrou dessa história, numa passagem num dos textos Zen ou alguma coisa, que a criancinha foi deixada na porta de um sage na floresta, a criancinha ficou lá, o sage, né, ouviu a criança e falou assim, olha aqui o que apareceu para mim, Ishvara mandou um bebezinho. Aí ele começou a cuidar do bebezinho. Se apareceu na minha porta, o bebezinho, eu tenho que fazer alguma coisa, é meu dharma agora é meu dharma. Né? Eu não posso mais ficar contemplando, né, as escrituras, isso, eu tenho que cuidar dessa criatura que Ishvara botou de frente da minha porta. Aí foram passando os anos, um dia a mãe descobriu que uma criancinha parecida com aquela que ela tinha descrevido, né, escrito, era ali na floresta. Aí foram lá encontrar a criancinha. Aí falaram assim, essa criancinha, sabe, é minha filha. Eu sei que o senhor criou ela, mas isso não se importa, eu quero ela de volta, assim, naturalmente, leva. Entendeu? Significa total não apego, entendeu? Ishvara dá, Ishvara leva. Tem uma expressão assim, mais ou menos, né? Ishvara dá, Ishvara leva. Ishvara nos dá o corpo, ele leva o corpo. Ele nos dá os nossos filhos, aí às vezes ele leva os filhos antes da gente. Isso ocorre. As mães e os pais dizem que é um sofrimento muito grande, porque eles são totalmente governados por essa identificação, né, errônea com o corpo. Eles acham, a minha existência é contida nesse corpo, a existência do meu filho é contida naquele corpo, e se o corpo, né, morre, então eu perdi o meu filho. Né? Essas noções equivocadas, professor, que fazem com que a gente, professor, está com sono profundo hoje. O que ele falou? Deu uma saída, sim. Hã? Ele falou que deu uma saída. Deu uma saída. Nesse momentinho de Deu uma saída entre aspas. Não, a gente sabe. Eu sabia? Tá o mundo causando. É Nivikapa Samadhi dele. Ok. Então é isso, a gente entendeu, né? A gente tem que ter paciência, perseverança e determinação, saber que esse trabalho ele requer esforço total, empenho, determinação, não cai do céu, entendeu? É fruto de nadar contra a corrente, né? E a gente precisa tirar a espada e dizer, ei, venha a ignorância, entendeu? Eu não vou mais correr atrás, não vou ser mais ditado, né, tiranicamente por você. Eu compreendi alguns conceitos do Vedanta e agora eu levanto e luto, né, como Krishna disse para Arjuna. A emoção enraizada no hábito costumaz não é facilmente ou instantaneamente vencida, né? Nossos valores são um pouco parecidos com diamantes. Eles estão moldados pelo tempo, pela pressão. São muito rígidos, interessante, né? Essa analogia. Esses valores, nossos desejos, essas vasanas, né, que nós temos, elas são tais quais os diamantes, né, parecidos com os diamantes, que são moldados pelo tempo, né? São pressionados pelo tempo, pela pressão do tempo. Então, eles são muito profundamente rígidos e arraigados
né? Essas noções, esses valores, essas vasanas. Né? Devemos ser pacientes e continuar a aplicar a discriminação até que o desapego, o não apego, a despaixão, acompanhe essa discriminação naturalmente. Tá? Nós não estamos falando aqui da realização eu sou o ser, estamos falando do desenvolvimento de qualificações, e o desenvolvimento de qualificações é o pré-requisito para o auto-reconhecimento, para que o auto-reconhecimento seja retido. Quanto mais não apegados nos tornamos, seja lá como, mais provamos a libertação, que é o objetivo final do Vedanta. Ser não apegado é descobrir que a felicidade está em nós e não nos objetos. Isso. Coisa tão simples, né? Ser não apegado é fruto de uma compreensão clara, cristalina, de que a felicidade não reside nos objetos, mas é a minha natureza. A gente pode analisar isso todo dia, e a gente vai precisar de analisar isso de novo e de novo, até que essas vasanas aqui não sejam mais alimentadas por nosso interesse, nossa atenção, nossa energia. O não apego nos liberta da escravidão para tudo que é limitado pelo tempo. O desapego nos liberta da infelicidade. O não apego já é um grande senso de liberdade, sentido de libertação. Karma Yoga já liberta, né, o Jiva, né, já torna o Jiva, né, esse sentido de libertação, de freedom, de ilimitação, já começa a ser sentido na medida que nós começamos a colher os frutos da nossa atitude e do nosso espírito de Karma Yogi, não? O verso 12 diz que a mente é resolvida quando sustentada pelo desapego, não apego em relação aos objetos. Sua atenção é removida dos objetos e repetidamente recolocada no ser. Então, o que significa dizer isso? Essa mente é resolvida quando sustentada pelo não apego em relação aos objetos. A menos que a gente compreenda profundamente, né, o relacionamento entre jivas e objetos, e o truque que Maya causa, entendeu? E que a gente reverta a reversão, a menos que a gente tenha essa compreensão clara, e muito clara, cristalina, a mente não será resolvida, porque ela não será sustentada. A gente quer controlar a mente, a gente quer resolver a mente, mas a menos que a compreensão, o conhecimento, né, de que os objetos são livres, né, são vazios de valores, essa mente, ela dificilmente será resolvida. Ela é resolvida quando ela é sustentada por essa qualidade mental chamada não apego. Essa qualidade mental chamada não apego depende da compreensão dos objetos, o relacionamento entre jiva e os objetos, e o fato de que essa felicidade não se encontra nos objetos, mas sim na natureza fundamental do jiva, né? Na qualidade da mente do jiva, a gente pode até dizer, entendeu? Em relação aos objetos, ela é resolvida quando sustentada pelo desapego. O desapego, o não apego, é o sustento, né? É como querer controlar a mente. A gente precisa de conhecimento para sustentar os nossos esforços pessoais, né? A nossa força de vontade sozinha é fraca, mas quando ela é sustentada pela compreensão de que os objetos são vazios de valor, né? E quando sua atenção é removida dos objetos, a mente é resolvida quando a sua atenção, uma vez que a gente desenvolve esse desapego dos objetos, a gente,
legal, estou desapegado dos objetos. Ah, que legal, estou desapegado dos objetos. Aí fico ali curtindo, estou desapegado. Não, você tira a mente dos objetos e conecta a mente para o ser. Shimaya costumava dizer que Vedanta é yoga do disconnect e connect. Você desconecta a mente dos objetos e conecta a mente com o ser. Mas, naturalmente, isso aqui é uma linguagem figurada, porque a gente não pode conectar a mente com o ser, porque a mente não é separada do ser. E a gente nem pode desconectar da mente dos objetos, porque os objetos são conectados à mente, é tudo não separado do ser. Né? Mas em nossa compreensão intelectual, a gente tem que saber que os objetos, muito embora eles sejam nada mais do que o ser, aparecendo como objetos, tudo na verdade é o ser, né? Eles não são exatamente como o ser, porque eles são temporários, eles são irreais, passageiros, e o ser é a única realidade. Né? Então a gente tem que separar tudo que é temporal e isolar aquilo que é atemporal, né? E reivindicar. Então nós temos que desconectar a mente dos objetos e aí então conectar a mente com o ser. Sim, Sarri. Então eu posso dizer que Maya é a responsável por isso que torna a aparência do ser temporal. Sim, Maya é o responsável. Um aspecto de Maya. Maya é responsável pela criação, é responsável pela inteligência de Ishvara e é responsável também pela ignorância do Jiva. Pelo senso de temporalidade. E o Jiva é o único ser vivo que tem problema com a questão de temporalidade dos objetos. Todos os outros objetos não têm nenhum problema. O Jiva tem problema com o que a gente chama de temporalidade porque ele se identificou com os objetos, com o seu corpo, e ele sabe, dentro dele mesmo, ele sabe que ele é e gostaria de ser imortal, atemporal. Por causa do nosso intelecto mais desenvolvido, a gente acaba tendo um problema com essa Jiva-Hood, né? Com essa capacidade de discriminar e discernir, essa mente inteligente, né? Então a gente pode dizer isso assim, Maya, ele afeta a mente dos dias, produzindo aquilo que a gente chama de avidya, que é referente somente aos jivas humanos, né? E é assim, essas são as regras do jogo, não adianta chorar, né? É assim e acabou. E essa ignorância sem início, né? Ela não morre uma morte natural, ela precisa ser destruída, entendeu? E requer coragem, determinação, empenho, inteligência, discriminação, etc, 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 qualificações. Sim, professor? Um pouco mais alto, querido. Só uma coisinha. Os objetos, o senhor disse que os objetos temos que desconectarmos dos objetos. Sim. Mas os objetos não estão na nossa mente? Sim. Sim. Afinal, do que a gente se desconecta? É por isso que imediatamente eu tentei resolver essa contradição. Eu falei, não é que fisicamente a gente precisa desconectar dos objetos. Na nossa compreensão, a gente tem que romper com essa crença de que eu dependo dos objetos que aparecem na minha mente, né? Que eu me apego, eu crio esse relacionamento, né? De adoração, idolatração para o meu corpo físico, etc. Todos os objetos, né? Então, o relacionamento entre o Jiva e os objetos, ele que precisa ser transformado, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da nossa compreensão, entendeu? A gente desconecta, a gente tem que deixar essa atitude mental de obsessão por objetos. Os textos dizem de novo, não existe nenhum problema com o mundo, não existe nenhum problema com os objetos. O único problema é a vidya, é a problemática do Jiva que desenvolve a crença de que a felicidade é encontrada nos objetos e ele precisa de haver esses objetos, manter esse objeto, essa obsessão, entendeu? Pelos objetos. Então é uma crença,
né? Então a gente, quando diz desconectar, romper, destruir, né? Desfazer essa crença através da compreensão, né? Não existe nada que aconteça do ponto de vista físico nesse sentido. E do mesmo modo, como é que a gente vai conectar a mente com o ser? É impossível. É por isso que a gente precisa de um professor sempre para ficar resolvendo essas contradições. A gente não vai conectar a mente com o ser. Ficou mais claro? A gente vai compreender que nós somos o ser, né? Se no início a gente precisa de simbolizar o ser de modo que a gente comece um relacionamento entre eu e o ser, a gente pode simbolizar o ser como Ishvara, o Lorde desse universo aparente, entendeu? Esse é o primeiro passo, se tornar um Karma Yogi, é reconhecer que existe esse princípio inteligente, entendeu? Esse fator, né, que governa, Mithya, e aí a gente começa a meditação do ponto de vista do Vedanta, da Yoga, né? Quando a gente fala em meditar, é meditar em Ishvara, meditar em Deus, entendeu? Não existe um símbolo, né? O Deus, o Ishvara, é um grande símbolo do ser. É melhor do que o silêncio e muitos outros símbolos do ser. Ishvara é um grande símbolo do ser. Um símbolo ainda melhor para o ser é a consciência ser pleno. Mas é tão abstrato que as pessoas têm mais dificuldade de focalizar a mente naquilo. Então a gente desconecta a mente do ponto de vista da nossa compreensão dos objetos de desejo como meios de me completar, e a gente desenvolve uma vassana espiritual e começa esse relacionamento com Ishvara 2 ou Ishvara 1, né? Com Ishvara ou Paramatma, tá? Esse relacionamento com Paramatma é somente possível através da contemplação nas escrituras do Vedanta, que revelam a identidade, o sinônimo de identidade entre Jiva, Atma e Paramatma. Quem que levantou? Discriminar e ter desapego por objetos, como um carro, uma casa, uma joia, uma viagem, parece ser mais fácil. Quando a gente entra no nível mais sutil de ter que discriminar e desapegar de situações como eu quero que o meu filho seja feliz, eu não quero ficar doente, eu quero que o meu marido age de determinada forma comigo. Você pode falar isso na frente dele? Pode? Pode. Eu não estou aqui para... Publicamente? Gira a câmera para todos os dois. Isso parece ser mais difícil, né? Porque às vezes a gente não percebe isso como um objeto. Sim, né? Esse desejo, sim. ou a versão como... Veja bem, você citou um exemplo muito, muito interessante. Você é uma mãe, você não é uma mãe ainda, eu fiquei sabendo, mas imagina uma mãe, e ela tem um filho. Você lembra que eu falei sobre os desejos? Que os desejos, eles são ok quando eles são genuínos? O desejo de uma mãe para que o filho permaneça saudável é um desejo absolutamente genuíno, entendeu? É o dharma da mãe proteger o filho e tentar manter a saúde física e mental do filho. Então, é um desejo ok, tá? Que eventualmente precisa ser transcendido. No final das contas, eventualmente é uma palavra errada, porque em inglês significa no fim das contas, mas em português tem um outro significado, né? Eventualmente em português seria assim, provavelmente. Mas no final das contas, até isso, né? Precisa... eu pergunto no sentido assim, o desejo de uma mãe é que o filho seja feliz, mas o filho fez escolhas que ela acha que ele não vai ser feliz. Sim. E ela sofre. Não, mas aí não tem mais jeito, ele já é um adulto, etc., né? Mas ela fica apegada a esse desejo. Esse é o problema, esse é karma. A gente precisa de desenganchar de todos esses karmas também, né? O Karma Yoga ajuda para essas coisas, entendeu? Eu tenho um filho, aconteceu, eu não quis ter um filho, mas rolou, aí eu tive que cuidar desse filho, entendeu? Cuidei do melhor modo possível, dentro dos meus limites, viajando pelo mundo, etc, etc. E na época parecia que eu imaginava, eu queria que ele fosse um buscador espiritual, né? Ele vai, né, um pouco, anos com Osho, depois anos com Papaji, isso e aquilo.
E depois que ele virou um adulto, a primeira coisa que ele teve foi uma resistência enorme a qualquer coisa que eu sugerisse a ele. Então, se eu quisesse que ele fosse para a direita, eu tinha que dizer, vai para a esquerda, aí ele ia para a direita, porque se eu dissesse vai para a direita, ele vai para a esquerda, né? Então, ele acabou fazendo essas escolhas de vida, em algumas delas até mesmo reacionárias contra o pai e a mãe, muito provavelmente. E hoje ele vive o que ele vive. Entendeu? Eu não sei o quanto feliz ou infeliz ele seja, mas a felicidade não é uma coisa fácil, não. Felicidade é uma arte muito difícil, a coisa mais difícil, mais rara que existe é encontrar um samsara que seja feliz. Entendeu? Então não é uma novidade saber que o filho está sofrendo. Meu filho tem dificuldades. Todo mundo sofre em samsara, entendeu? As escolhas, a gente pensa, ele fez as coisas erradas porque ele não fez escolhas segundo as minhas ideias. Mas quem sabe? Mas a questão, o problema não é ele, né? O problema é o meu desejo. É o seu apego. O apego de querer controlar as coisas, que as coisas sejam segundo as suas ideias. A gente gosta de controlar os filhos, né? A gente quer proteger e controlar, projetando as nossas noções e ideias do que seja melhor para ele. Eu fiz isso com meu filho até uma certa idade. Eu queria condicioná-lo por tudo aquilo que eu achava fosse bom para mim. Eu queria, se é bom para mim, é bom para ele. Eu tentava, né, empurrar isso, né, pela garganta abaixo. Como se diz? Não tem uma expressão em português? Goela abaixo. Entendeu? Faz isso. Aí eu fiquei um pouco mais esperto, um pouco mais sábio, aí eu comecei a parar de fazer isso. Eu vi que não dava resultado. E agora eu não me permito de dizer nada, só pergunto se ele precisa de alguma ajuda, etc. Mas qualquer outra situação de vida, né, desapegar das emoções derivadas de um divórcio, cheio de ganchos, etc., envolve tanto sofrimento psicológico, entendeu? Então, desapegar dessas emoções, esses são objetos sutis, né? Essas circunstâncias mentais, emocionais, são objetos sutis que requer uma capacidade discriminativa mais refinada, mais sutilizada, né? Eu não sou esse sentimento, não sou essa emoção, não sou essa dor emocional, né? Etc, etc. E aí, quando a gente não consegue discriminar, porque quando a gente está vivendo situações mentais e emocionais muito perturbadoras, a nossa capacidade discriminativa, inevitavelmente, ela é afetada naqueles momentos. Aí existem outros instrumentos que são mais apropriados. Um deles é o Karma Yoga, né? A melhor coisa naquele momento é Karma Yoga. Ou, se for preciso, você vai para o gym, faz pilates ou alguma coisa assim, faz yoga, aí depois, quando a sua mente estiver mais tranquila, aí você pode usar um pouco de discriminação ou Karma Yoga. Karma Yoga é maravilhoso para lidar com as adversidades e as dores e os sofrimentos da vida. Né? Compreende o sistema, você sabe que... A mim, não é bom saber que todo samsara sofre? Não é bom saber? Eu não estou sozinho nesse barco. Né? Nós somos a la crema de la crema, porque a gente viu a luz no final do túnel. Né? Viu os samsaras que não têm nem ideia que existe o túnel, que existe a luz depois do túnel, né? Perdidos na selva, né? Correndo atrás disso e daquilo, tentando resolver os seus problemas, até que a energia vital vai diminuindo, no caso que eu citei ontem, né? E aí você vai acabando deprimido, né? Triste, né? Mas é a definição de samsara, dos samsaris. Né? Por isso que às vezes James diz que parece até que Maheshwara é um pervertido. Por que foi criar o Jiva desse jeito? Se eu falo isso, aí a Sarri adora ouvir isso, né? Porque ela diz assim, é sacanagem de Ishwara e Maya. Não podia ser assim. Ele é impessoal. Pessoal, é um facilitador dos nossos karmas. Quantas horas tem, Flávio? Idade? Não, quanto? Eu juro que eu ouvi quantos anos tem. Você vai contar quantos anos tem. E quantas horas tem? 1h09 de gravação.
Então tá, então vamos fazer um chazinho, um cafezinho, acordar, e aí a gente vai para a segunda sessão.